Bom dia e paz do Senhor a todos. Aqui é o professor David Vinícius, do canal Guerra Cultural, dando sequência às nossas aulas sobre homilética, especificamente pregações. Já deixa o like, compartilhe e nos ajude. Bora lá? Já quero começar fazendo uma citação dentro do livro Anatomia da Pregação, de Larsen. Ele vai dizer o seguinte sobre pregação: o que pregamos ou ensinamos é tão singular que o seu conteúdo não é determinado por nós, mas pelo Senhor. Falando sobre pregação, sobre ensinamento, e ele falando sobre essa singularidade da nossa pregação, não é nós que fazemos o conteúdo, mas o conteúdo já é dado pelo Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Então, o conteúdo da nossa mensagem é Cristo. O conteúdo da nossa mensagem é a palavra. E não tem nada mais singular do que isso, de nós já termos o conteúdo e só transmitirmos esse conteúdo aos nossos ouvintes. E o que nós estamos vendo hoje acerca de pregações? Pessoas papagaiando as pregações, enfeitando muito as pregações, como se isso fosse atrair almas para Cristo. O que nós precisamos é ser fiel ao conteúdo que nós temos, que é a palavra do Senhor. E se eu transmito essa palavra com ousadia, com autoridade e com responsabilidade, o dono da seara, que é o Senhor, ele vai dar o crescimento no momento certo. Além de nós estar querendo produzir conteúdo, nós também queremos produzir o conhecimento, queremos produzir o crescimento. E esquecemos que o crescimento é o Senhor que dá um crescimento saudável. Nós podemos até produzir um inchaço, mas o crescimento saudável é só o Senhor que pode produzir. Então, sejamos fiéis ao conteúdo que é Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, versículo 23 e 24, o que ele nos ensina? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz-nos assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, irmão, nós pregamos aquilo que é loucura para os gregos, aquilo que é escândalo para os judeus, mas nós pregamos a Cristo crucificado, porque ele é, no versículo 24, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, se nós pregarmos a Cristo, as pessoas serão alcançadas pelo poder e pela sabedoria de Deus por meio do Evangelho, por meio da pregação da palavra do Senhor. Então não precisamos fazer de nossas mensagens uma árvore de Natal, onde nós penduramos um bocado de penduricalho naquele lugar, na árvore, e enfeitamos ela cheia de bolas, cheia de estrelas, cheia de coisas. Não precisamos nada disso. É só nós pregarmos o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar as vidas. Somente conhecendo Deus, somos capazes de falar em seu nome. Como nós vamos falar no nome do Senhor se não o conhecermos?
E como eu posso ter um conhecimento acerca deste Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão bondoso, tão santo? Como eu posso ter um conhecimento acerca dele? Através da palavra e através da oração. Não tem como ter comunhão sem orar e sem ler Bíblia. Não tem como. Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas eu não oro e nem leio Bíblia. Tu é um mentiroso, porque não tem como ter comunhão com Deus sem ler Bíblia e sem oração. Isso é fundamental na nossa vida. 3 pilarzinhos fundamentais na nossa vida cristã é Bíblia, jejum e oração. Esses 3 pilares não podem faltar na nossa vida. E esses 3 pilares for o centro, for de fato o sustentáculo da nossa vida, nós vamos conseguir manter uma vida de santidade e compromisso com a palavra do Senhor. Então nós precisamos, manter essa disciplina na nossa vida espiritual. Bíblia, jejum e oração. Quer ter comunhão, quer conhecer esse Deus, Bíblia e oração. Lá em Êxodo capítulo 3, vou pegar aqui Êxodo capítulo de número 3, para nós pegarmos mais um outro ponto aqui acerca da palavra, acerca das nossas pregações. Êxodo capítulo de número 3 e o versículo de número 13. A Bíblia diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Quem lhes direi? Moisés queria ter condições de contar ao povo quem era o Deus que o enviava. Então, aqui dentro dessa particularidade, então o que nós observamos acerca de Moisés? Ele queria ter condições de contar para o povo quem era o Deus a qual o tinha enviado. E nós precisamos, ter condição de falar quem é este Deus que nos enviou. Quem é este Deus que nos enviou para evangelizar, para resgatar almas, para falar do Evangelho, para pregar sobre Cristo crucificado e ressuscitado. Eu tenho que ter condições de falar quem é este Deus. Esse Deus que se revelou por meio das Escrituras Sagradas, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós precisamos ter essa condição de falar sobre isso. E aqui eu já deixo mais uma citação de mais um livro, Os Bons e Maus Exemplos, Alexandre Coelho. Os deuses egípcios tinham os seus nomes e atribuições, e, com certeza, os hebreus iriam querer saber quem era esse Deus. Pelo Egito, os seus deuses, os deuses egípcios, ter ali seus nomes, suas atribuições, com certeza, logo, os hebreus, eles iam querer saber quem é este Deus. E o que Moisés vai fazer? Vai pedir a Deus o que ele vai falar, como ele vai apresentar este Deus diante do povo de Israel, diante do povo hebreu. Então, ou seja, Deus, ele vai pedir a Deus para que ele possa ali mostrar, ter condições de falar quem é este Deus. E se você não tem condições de falar quem é esse Deus, como tu irás pregar? Não tem como. Então nós precisamos conhecer este Deus. Se Moisés fosse ao Egito no seu próprio nome,
teria dificuldades para ser convincente. Se ele se apresenta no seu nome, eu estou dizendo, é Moisés aqui, estou dizendo, e pronto. Ele tem dificuldade de convencer aquele povo. Mas se ele vai no nome do Senhor, mostra quem é este Deus que o enviou, aí ele teria condições de convencer este povo. Pregador, professores de escola dominicais, não adianta pregarmos o nosso nome. Não adianta ensinarmos com as pompas do nosso nome. Não adianta nada disso. Eu preciso conhecer este Deus. Eu preciso ter intimidade com este Deus, o qual eu estou falando no nome dele. Eu preciso ter esta intimidade. Preciso conhecer este Deus profundo para que eu possa ali convencer alguém por meio da pregação do Evangelho. Com essa reação, Moisés mostra como seria profundamente ridículo. Interessante que nós observamos aqui que com essa reação de Moisés, ele já mostrava que se ele fosse no seu nome, isso ia ser profundamente ridículo. Porque o povo não ia acreditar em Moisés, o povo, Moisés, na sua palavra, quem é esse Deus? Não ia. Então Moisés deixa claro, mostra para nós que ia ser ridículo alguém se apresentar no seu nome para tentar fazer alguma coisa relacionado à área espiritual. Então nós que queremos pregar, ensinar, não adianta só ter nome. Eu sou fulano de tal, sou irmão de ciclano, eu sou filho de pastor. Não tem nada disso, irmão. Eu preciso conhecer o Senhor, porque é no nome do Senhor que estamos pregando. Desde que o Senhor dotou-nos da capacidade de falar e transmitir ideias, somos desafiados a falar de modo convincente. Nós temos que falar de forma convincente. Nós precisamos falar de forma clara, objetiva, falar de forma que as pessoas possam compreender aquilo que eu estou falando. Eu posso usar, irmão, o grego, posso usar o hebraico, mas eu preciso também traduzir, eu preciso também explicar o significado daquelas palavras. Eu não posso deixar coisas jogadas ao vento para que o meu ouvinte se esmere ali, para que o meu ouvinte lute para entender o que está sendo falado. O que nós estamos também vendo hoje, estamos falando de pregações, pessoas sobem no altar e ficam igual uma metralhadora velha, cuspindo um versículo um atrás do outro. Não, isso não mostra que você é bom pregador. Isso só mostra que você é um bom decorador de texto, simplesmente. Porque pregação é explicação do texto lido. Se você quer pregar, então explica o texto o qual você leu. Não é citando 30, 40, 50 versículos. Isso não é pregação. Você precisa explicar os textos, aí as pessoas vêm igual uma taquara, igual uma metralhadora, cuspindo, a igreja ali fica perdida porque não consegue compreender o que está sendo dito ali. Mas pregação é explicação do texto lido. Então nós temos que falar de forma convincente. Se falou uma palavra difícil, explica aquela palavra. Traduz aquela palavra, interpreta aquela palavra, mostra o significado daquela palavra, porque nós temos tanto um grupo leigo e tanto um grupo que tem conhecimento, então eu tenho que pregar para esses dois grupos. Não posso deixar um desapercebido dentro de uma sala de aula, dentro do culto. Então nós precisamos pregar de forma convincente, falar de forma convincente. É tão marcante a realidade de conhecer o Senhor,
que lá em 2 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer sobre em 2 Coríntios. É tão marcante conhecer ao Senhor. O que acontece quando isso acontece assim? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha como é que é marcante conhecer o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, a sua vida é transformada. A sua vida é totalmente diferente. Você não faz mais nada que o mundo te obriga. Você não faz mais nada que o mundo te obrigava quando você era escravos ou quando nós éramos escravos do mundo. Então, como eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu conheço o Senhor, quando eu reconheço Cristo na minha vida, tudo na minha vida é transformado. Relacionamento, amizade, meu convívio com as pessoas, a minha fala muda, a gira muda, sai a gira, e agora eu começo a falar de forma mais clara, objetiva, mais elegante. Por quê? Porque o Evangelho transforma vida. Professor e pregador, vamos parar com este negócio de ficar falando gira em sala de aula e gira em cima de altar. Você é um representante do reino de Cristo. Então fale de forma convincente, de forma correta. Uma observação que eu faço acerca desse conhecer, dessa realidade, dessa realidade marcante de conhecer o Senhor, uma observação falando sobre mudança, Tiago Santos, na revista Educador Cristão, na página 44, disse: quando a pessoa abandona velhos hábitos e assume novos em conformidade com a palavra de Deus, então fica evidente que houve verdadeiramente uma mudança de caráter. Essa mudança é um processo contínuo que se segue conforme o amadurecimento da fé. Então, olha essa realidade de mudar velhos hábitos, de conformidade com a palavra, tudo muda. E não só muda, mas nós continuamos a buscar mudança em nome de Jesus. Então essa é a realidade, conhecer o Senhor, de ter uma vida totalmente diferenciada nas nossas vidas. Então tudo muda, tá? Tudo muda. Paulo deixa claro que em Jesus alcançara um novo ideal de vida. Vamos conferir qual que é este ideal que o apóstolo Paulo ele vai deixar? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, olha qual que é esse novo ideal que o apóstolo Paulo ele alcançou quando da sua nova vida, da sua conversão. Olha o que vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 23 e 24. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, o Espírito Santo tinha revelado ao apóstolo Paulo que de cidade em cidade o que esperava ele era prisões e tribulações. Ele não ficava chorando nos cantos aí, desesperado. Não. Crente veio para sofrer. Crente veio foi para lutar. É para ficar no front, ele é para sustentar mesmo. Tem esse negócio de, tá sendo perseguido, esse mimimi. Não, irmão, segura.
Crente tem que ter lombo grosso, irmão. Nós viemos foi para ser perseguidos. Nós viemos foi para confrontar o pecado e ser perseguido pelos pecadores. Simples assim. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram, os discípulos foram. Então, por que nós seremos os melhores e não seremos perseguidos? Então, vira homem de Deus, vira mulher de Deus e firma o toque, irmãos. Segura a onda aí, irmão. O evangelho é isso. É mocotó, feijoada, é coisa pesada. Aí o versículo 24 ele continua dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, olha o novo ideal que o apóstolo Paulo arrumou. Pera lá. Ele ia ser perseguido, ele ia sofrer prisões por causa do evangelho. Mas o que ele vai dizer? Mas, uma conjunção adversativa. Por mais isso tudo me espera, mas eu não tenho a minha vida preciosa. Se isso é consequência do evangelho, eu não tenho a minha vida por preciosa, que deixe isso vir. Porque se for em nome do evangelho e nós formos perseguidos em nome do evangelho, isso está de bom tamanho. Eu estou no caminho certo. Eu estou ali trilhando o caminho do meu mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E falando disso, irmão, de não ter a minha vida por preciosa, contanto que eu venha cumprir a minha carreira, o ministério que recebeu do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça. Estamos aí no meio de uma fraudemia, né? Uma fraudemia em volta de mentiras, de falsidades, de enganos, de manipulação, de lavagem cerebral. E falando sobre isso, se a nossa vida é de Cristo, por que eu estou com medo de pregar o Evangelho? Por que eu estou com medo de ir de casas em casas para falar do Evangelho, com medo deste vírus que aí está? Por que eu estou com medo? A minha vida não pertence a Cristo? Então, se pertence a Cristo, eu vou gastar a minha vida em prol do Evangelho. Se Jesus viu que chegou o meu tempo de partida, amém, estaremos bem melhor do que aqueles que aqui estão. Mas o que é que nós estamos vendo? O medo tomando conta de crentes que na igreja pulam, louvam, aquele negócio todo, aquela barulhada toda. Mas quando falamos de levar o evangelho no meio dessa fraudemia, as pessoas nós temos que ficar em casa, aquele negócio todo. E então quer dizer que a gente não vamos levar a palavra para essas pessoas? Nós vamos deixar essas pessoas sofrendo sem ouvir o evangelho? Sua vida é de Cristo ou não é? Ou você está vivendo uma vida de hipocrisia? Ou tu é um hipócrita? Ou tu és um hipócrita? Se a minha vida é dele, por que eu vou temer? E se não chegou o meu tempo, eu posso ter contato com um tipo de pessoas que for. Se não é minha hora, nada vai me pegar, irmão, porque maior é o nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Precisamos levar a palavra, precisamos falar desse Cristo para essas pessoas que estão aí, se isolada, depressão, até mesmo pensando em suicídio. Mas é só o cristianismo, é só o evangelho que pode mudar essa situação. Então nós viemos para confrontar, nós viemos foi para isso. E como ministros do Senhor, como pregadores do Senhor, professores da parte de Deus, nós precisamos continuar ensinando a palavra do Senhor. Não é um decreto de ditadores, de tiranos, que vai nos barrar de pregar o Evangelho. Não, nada disso. O Evangelho foi para confrontar. O que o Senhor quer
que eu comunique? A palavra. Simplesmente a palavra. É isso que ele quer que nós venhamos comunicar. A palavra do Senhor. E nós não deixaremos de falar dessa palavra. Nós não somos pregadores, nós não somos professores de escola dominicais, nós não somos professores de teologia. Então não vamos deixar de falar da palavra, não vamos deixar de falar deste Cristo. Vamos continuar pregando Jesus Cristo morto e ressuscitado. E é o único caminho que leva ao Pai. Não existe outro. No ensino ou na pregação, tanto o professor quanto o pregador deve desaparecer para que o Senhor apareça. Quer falar bonito? Fale. Quer usar termos difíceis? Use. Não é errado. Mas traduza. Mas explica estes termos para que as pessoas possam entender. Porque a pregação, você tem que desaparecer para que o Senhor apareça. Que eu me diminua para que o Senhor, o Rei da Glória, o soberano de toda a terra, ele apareça. Então não queira ser o estrelinha da igreja. Não queira ser o centro da pregação, porque tu não és. Entende isso? O centro da pregação é Cristo, o soberano de toda a terra. Um outro livro, Mensagens Memoráveis, do pastor Heber Vasconcelos, afirmou que a pregação paulina era como um grande cartaz luminoso. Olha que interessante o que o pastor Heber Vasconcelos ele vai dizer no livro Mensagens Memoráveis. Que a pregação paulina era como um grande cartaz luminoso. O que é um grande cartaz luminoso? Além de ser grande, ou seja, visível, mas também era luminoso, chamava a atenção. Então a pregação de Paulo chamava a atenção porque o centro era Cristo e não Paulo. Continuando, dentro dessa visão do Heber Vasconcelos, mostrando a morte de Cristo. Então, é um grande cartaz, chama atenção. Luminoso, chama mais atenção ainda. O que esse cartaz mostrava? A pregação como cartaz. O que ele mostrava? A morte de Cristo, mostrando o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação de Paulo era isso. Mostrava a morte, mostrava o sofrimento de Cristo, mostrava o que ele passou por cada um de nós. E nós, então, não precisamos temer do que pode acontecer, do que possa acontecer conosco. Perseguição, morte. Então, somos cristãos. Viemos para isso, para sofrer em nome de Jesus Cristo, o meigo nazareno. Pregadores e professores não podem usar o precioso tempo no púlpito para contar as grandezas da sua vida. O pregador, professor, não use a sala de aula e nem use o púlpito, o altar da igreja, para contar das suas grandezas. Porque tem pregações, irmão, que é feita só de testemunha, só o sangue de Jesus Cristo para ter misericórdia de nós. É só testemunho, é só engrandecendo a própria pessoa e não é testemunho para trazer um fortalecimento até mesmo da fé daquela pessoa que está passando por dificuldade. Mano, é para engrandecer os seus feitos. É isso que está acontecendo. Estão esquecendo de pregar o evangelho, esquecendo de pregar a palavra, para ficar dando testemunho, 20 testemunhos, 30 testemunhos, no meio de uma pregação. Lê o texto bíblico, não explica o texto, foge do texto bíblico para ficar contando o testemunho. Que pregação é essa? Não é pregação, porque pregação é a explicação de um texto lido. Então,
Está fazendo qualquer coisa, né? Mas menos pregação. Então nós temos que ser fiéis ao texto a qual nós lemos. Parar de ficar papagaiando, parar de ficar inventando moda. Você lê o texto, prega o texto. Não tem condição de fazer isso, não? Sai fora. Não aceita convite para pregar e nem aceita convite para dar aula, para não matar a escola dominical. O propósito de glorificar o Senhor livra o pregador e o professor da tentação de transformar seu discurso para demonstrar seus conhecimentos. Então, quando eu glorifico, quando eu tenho o propósito de glorificar o Senhor, eu fico livre de transformar o meu discurso em simples propaganda do meu conhecimento. Então, por mais que eu passe o meu conhecimento, que se você conhece, se você tem profundidade no texto, você pode passar o conhecimento. Então, não estamos falando que não possa, que você não possa fazer isso. Mas estou falando se nós fazemos isso com o fim de glorificar-nos, de mostrar que nós somos grandes conhecedores, você perdeu o foco da pregação. Porque o foco da pregação é glorificar a Cristo em nome de Jesus. O compromisso do pregador e professor para com a palavra tem duas facetas. Então, olha aqui. O compromisso do pregador ou professor, ele tem duas facetas. Que duas facetas são essas? A primeira, precisamos conhecer os ensinamentos bíblicos. Então, a primeira, precisamos ter conhecimento, precisamos conhecer os ensinamentos bíblicos. Tá, bora lá. Se eu não estudo a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, se eu não medito na Bíblia, se eu não leio livros acerca da Bíblia, como vou conhecer os ensinamentos da Bíblia? Ah, entendi. Quer ficar na preguiça e assim quer que o Senhor desça do céu e injeta na nossa mente todo o conhecimento. Muito bonito, preguiçoso. Tu nada mais, nada menos é um preguiçoso. Simples assim. Mas eu preciso conhecer. É algo ativo. Eu preciso buscar o conhecimento desta palavra. Porque como eu vou ensinar? Como eu vou mostrar as grandezas do meu Deus, do nosso Senhor, se eu não conhecer os ensinamentos bíblicos? Eu não posso ser um analfabeto bíblico. E temos muitos por aí, né? Muitos. Professores de escola dominical, pregadores, pastores, evangelistas, diácono, presbítero. O que nós temos de analfabetos funcionais, nós vamos precisar até dos pés para contar, porque são muitos. Né? Hoje nós esquecemos que Cristo disse que a seara é grande. São poucos trabalhadores, de fato, mas ele continua dizendo: ore ao dono da seara que eu enviarei trabalhadores. Sabe o que está acontecendo nas nossas consagrações de obreiros? Não são consagrações separadas por Deus, não são consagrações oradas ao Senhor e o Senhor nos conduziu para separar essas pessoas. Não, as nossas consagrações de ministérios estão uma bagunça. Por quê? É por tempo de casa. Se a pessoa ficou no diaconato 2 anos ali, na igreja ali, vamos subir, que já está na hora, ficou 2 anos. Se a pessoa ficou 3 anos ali, de evangelista ali, está na hora de subir ela para um pastor. Ficou ali no presbiteriato ali, está na hora de subir ela. É por tempo de cargo que está acontecendo hoje. E quando não é tempo de cargo, é pelo nível de bajulação que a pessoa tem com o líder da igreja. E nós estamos falando de bajulação mesmo. O líder pode estar errado, pode estar mentindo no altar, que a pessoa vai lá e aplaude e dá glória a Deus por aquilo que ele está falando. Então o que nós estamos vendo? Bajuladores nos nossos cultos, no nosso ministério. Então a maioria das nossas consagrações
É assim que está acontecendo. E aqui eu confirmo, é assim que está acontecendo. Pessoas são analfabetas bíblicas, as pessoas elas não têm vida de oração, muitas delas não têm um bom testemunho dentro da família, na sociedade. Essas pessoas postam fotos sem camisa, de sunga em redes sociais e depois falam que são obreiros. Não são, são servos e estão sendo influenciados pelo diabo, irmão. Nada mais, nada menos, porque um obreiro tem que ter testemunho de crente, testemunho de crente. Mas por que eles estão fazendo isso? Não precisa mais pagar preço. Qualquer um se torna obreiro hoje, é só bajular um pouco o líder ali, apoiar tudo o que ele fizer, que amanhã tu está sendo consagrado. E o que falar de líderes regionais, então? Pastores regionais. São os a maioria, irmão, não estou generalizando, mas a maioria são analfabetos funcionais. São analfabetos funcionais. Você pergunta, cadê os projetos educacionais das nossas igrejas? Como é que estão as nossas escolas dominicais? Não existe congresso de escola dominical, é raridade alguma região ter. Não tem, é difícil, irmão, difícil. Superintendente não sabe no que é ser superintendente de escola dominical. Estão mais perdidos do que seguem um tiroteio. Estão perdidos igual o Hernandes Dias Lopes, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, estão perdidos na floresta atrás de uma árvore. Estão perdidos que estão. Não, mas deixa lá, Deus vai dar graça. Como se Deus apoiasse a ignorância, como se Deus apoiasse a preguiça, como se Deus estivesse apoiando tudo isso que nós temos feito, né? É complicado. Vamos continuar. Aqui não, irmão, que não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. É mocotó, é feijoada, aqui o chicote come, não tem esse negócio aqui não. Tá? Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Até porque eu não sou barbeiro para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. E continuando, então a primeira faceta é conhecer os ensinamentos bíblicos. E a segunda faceta, nos manter fiéis a esses ensinamentos. Então eu preciso conhecer e me manter fiel a esses ensinamentos. Então nós precisamos disso também. A pregação é o recurso de Deus para tornar conhecido o seu amor. 1 Coríntios, capítulo de número 1, vamos lá novamente, você que está com a Bíblia aí do lado para assistir esta aula. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, o que o apóstolo Paulo ele diz? Ele diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a pregação é um recurso de Deus para tornar conhecido o seu amor. Então, como eu vou resgatar almas? A pregação do Evangelho. Como eu vou falar de Cristo? A pregação do Evangelho. Então, a pregação é o recurso de Deus para tornar o seu amor, as suas obras conhecidas. Então, por isso que nós devemos pregar Bíblia, ensinar a Bíblia, falar da Bíblia, ensinar sobre ela, ensinar sobre essa palavra, porque ela é o poder de Deus para salvar vidas. John Knox disse no livro, essa referência aqui tirada do livro, A Integridade da Pregação. John Knox diz o seguinte, que a mensagem não se baseia nos acontecimentos do dia a dia. Opa, pera lá. Primeira coisa que ele já observa aqui, que a pregação não se baseia nos acontecimentos do dia a dia. Mano, eu vim pregar o evangelho, eu não vim para falar o que me aconteceu no meu dia, eu não vim falar que o trânsito agarrou, eu não vim falar que o meu patrão ali me encheu o saco, eu não vim falar que eu tive uma luta na família. Meu irmão, não vim falar sobre isso, você foi chamado para pregar o evangelho, não queremos saber da sua vida, pregue o evangelho. John Knox está dizendo isso.
A mensagem bíblica, ela não se baseia no caso do acontecimento do dia a dia. Primeira coisa. Então, quer ser pregador? Então prega a palavra. Tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de pregador, não. Prega a palavra. Fica contando da sua vida. Não queremos saber da sua vida, eu queremos saber da palavra. Ensina-nos a palavra. Não, então, primeiro, não se baseia no acontecimento do dia a dia, na literatura em voga, ou seja, na literatura atual, nas tendências contemporâneas, na filosofia, na política ou na poesia, nem mesmo na experiência ou reflexão do pregador, mas unicamente nas Escrituras. Então, o que John Knox nos ensina? Que a pregação é unicamente das Escrituras. Ela é baseada não nesses acontecimentos, não nessas coisas do dia a dia, mas unicamente nas Escrituras sagradas. E não se preocupa não que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, os livros que estão sendo citados aqui, para facilitar de vocês possam procurá-los e comprá-los. Grande é a responsabilidade do pregador e do professor diante da importância da Bíblia na vida da igreja. Irmão, é de grande importância a pregação, a responsabilidade, a nossa responsabilidade de professor, pregador, né, diante da palavra, diante da igreja, ela é importante. Por que essa responsabilidade é grande? Porque nós temos um compromisso com a palavra, um compromisso de ensinar o Evangelho. E o Evangelho, a Bíblia, ensinar a palavra. E é isso que nós precisamos, de ensinar a palavra. Subiu no altar, pregador, pregue a palavra, pelo amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pregue a palavra. Ensina a palavra. Professor de escola dominical, estude a lição. Pelo amor de Jesus Cristo. Ensina a lição, estuda a lição. Ensina de forma profunda a lição. Busca métodos melhores. Busca ali atratividade nas suas aulas. Para que seus alunos tenham gosto de vir na escola dominical. Em nome de Jesus Cristo. João Calvino afirmou no livro Pensadores Cristãos, do autor Hermes Costa, diz o seguinte: João Calvino afirmou: a igreja não pode ser governada a não ser pela palavra. É só por meio da palavra que a igreja pode ser governada. Deus governa a igreja de cima do púlpito por meio da palavra. Se não tem ensinamento bíblico, se não tem ensinamento da palavra, se não tem nada disso, como Deus pode governar a sua igreja se não há o ensinamento da palavra? Então precisa ter o ensinamento da palavra. É assim que Deus governa a igreja, por meio do ensinamento da palavra. Se não tem palavra, não tem como ele conduzir esta igreja. E para finalizar a aula de hoje, a aula 12, para finalizar, nossa missão é compartilhar a fé e nunca abalar a fé dos ouvintes. Qual que é a nossa missão? É compartilhar a fé e não abalar a fé do ouvinte. E como é que eu vou ali compartilhar esta fé? Pregando o Evangelho, falando a verdade, mostrando que as Escrituras Sagradas é a única fonte de fé e prática. Então é isso que nós precisamos, compartilhar. E o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Um testemunho. Ouvir o quê? Contos do dia a dia. Ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Senhor.
Quer aumentar a fé da sua igreja? Pregue Bíblia. Quer aumentar a fé dos seus alunos na escola dominical? Ensine Bíblia. E assim nós vamos ali aumentar a fé daquelas pessoas por meio da palavra do Senhor. Amém? Então aqui finalizamos a aula de número 12. Falamos sobre um pouco de homilética dentro da pregação. E esperamos para a próxima aula em nome de Jesus.